Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Lucas capítulo 14, verso 26 e verso 27, nos diz assim a palavra do Senhor: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ou mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Deixa eu dizer para você que eu desconfio que o resultado que nós estamos tendo de pessoas se voluntariando para o trabalho dos CEPAs, seja no sopão, seja com a cesta solidária, seja com espaço de orientação, seja com reforço escolar, pessoas que estão se disponibilizando para o evangelismo ou para o encontro de vida que tivemos mês passado, mês retrasado e teremos agora o próximo no mês de julho. Eu penso que essa diferença, essa dicotomia, esse paradoxo que há entre aquelas pessoas que assumem um compromisso, entre aquelas que efetivamente fazem o compromisso, aquelas que vão mesmo, é que nós estamos enfrentando, irmãos, uma crise de conceito. Nós estamos enfrentando uma crise de conceito. A igreja brasileira está enfrentando uma crise de conceito. Veja que o problema da igreja brasileira não é estruturas, porque nós temos igrejas enormes. Não falta no Brasil TVs gospel, não falta no Brasil seminários, não falta no Brasil rádios evangélicas, não falta no Brasil grandes livrarias, não faltam no Brasil estruturas. Tem muito país que olha para o Brasil e diz assim: rapaz, vocês são um celeiro, vocês têm tudo para crescer. A crise, irmãos, é de conceito. Nós desaprendemos o que é ser discípulo. Nós desaprendemos o conceito de ser discípulo. E quando a gente possui um conceito errado, a gente vive errado. Porque o nosso conceito, a nossa visão, o nosso entendimento define as nossas ações. Então, se eu entendo algo errado, eu vou viver errado. Se eu achar que algo não tem nada demais, eu vou fazer. E se eu achar que algo que não tem nada demais, mas eu acho que tem algo demais, eu não vou fazer. Ou seja, eu sou guiado, as minhas decisões, a minha vida é norteada pelos conceitos que nós temos. E há uma compreensão geral muito superficial, porque há muitas pessoas que acham que ser discípulo, irmãos, é um dia ter levantado a mão e ter dito: eu sou de Jesus. Há muitas pessoas que pensam que ser discípulos é frequentar uma igreja. Muitas pessoas que pensam que ser discípulos é estar envolvido com alguma atividade da igreja. A palavra discípulo, ela aparece mais de 24 vezes só no Novo Testamento. A maioria das vezes que a palavra discípulo aparece no Novo Testamento, ela foi citada por Jesus. Mas a ideia de ser discípulo não é nova, ela não surge no Novo Testamento. Ela vem desde o Velho Testamento. Só que o conceito que Jesus traz no Novo Testamento sobre ser discípulo é muito diferente, é muito inovador, é muito mais amplo e profundo do que a visão de discípulo no Velho Testamento. Talvez você pergunte: na prática, pastor, o que é que muda? No Velho Testamento, o conceito de ser discípulo é a ideia de aprendiz. Alguém que está aprendendo para suceder. No Novo Testamento, o conceito de discípulo é um representante. Ele representa o seu mestre. Ele não é um aprendiz do mestre, mas ele é um representante do mestre. Deixa eu explicar melhor. No Novo Testamento, no Velho Testamento, quando o discípulo errava, a culpa era do discípulo. Você deve lembrar daquela passagem de 2 Reis, capítulo 5, quando Naamã, aquele grande general, vai procurar o profeta para ser curado. E ele quer comprar a cura. E o profeta não recebe nada dele. E diz assim: vai no rio Jordão e mergulha 7 vezes. E ele vai e mergulha e é curado. E de graça. E ele se despede. Só que aí Geazi, que é discípulo do profeta Eliseu, corre por trás, pega Naamã lá na frente e diz assim: olha, o profeta mudou de ideia, ele vai receber aquela oferta. E ele embolsa a oferta. E quando ele chega na presença do profeta, o profeta diz: por que tu fizesse isso? A lepra de Naamã passe para ti. Ou seja, o discípulo errou,
o discípulo foi penalizado. Mas no Novo Testamento, irmãos, quando o discípulo erra, ele desonra a imagem do seu mestre. Porque no Velho Testamento, eu escolho ser discípulo de Francisco. Eu acho Francisco uma pessoa tão extraordinária que eu quero aprender com Francisco. No Velho Testamento, o discípulo escolhe o seu mestre. No Novo Testamento, é diferente. É o mestre que escolhe o discípulo. É Jesus quem chega para os seus discípulos e diz assim: vem e segue. Chamou Pedro, chamou Judas, chamou Mateus. Que equipe mais diferente, tosca, esquisita. Um cobrador de imposto, o outro é pescador, o outro é bandido. Que turma é essa que Jesus chama? E chama Paulo para ser discípulo, perseguidor de igreja. Mas no Novo Testamento é assim. É o mestre quem chama o seu discípulo. Isso nos faz entender, irmãos, que no modelo de Jesus, discipulado não é opção, é seleção. Repita comigo: ser discípulo não é opção, é seleção. Você não escolheu ser crente, Deus escolheu você. Ele enviou alguém para pregar o evangelho para você, e o Espírito Santo quebrantou o seu coração e convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. A fé é um dom e vem de Deus. Ele se apiedou de você, Ele teve misericórdia de você, Ele escolheu você. Você jamais o escolheria. Por isso você vai observar que ser discípulo é a única condição de relacionamento ministerial com Jesus. Se você é discípulo, você se relaciona com Jesus. E se você não é discípulo, você não consegue ter um relacionamento profundo, ministerial. Jesus não se relaciona ministerialmente com qualquer pessoa. Porque para Jesus, irmãos, quem não é discípulo é multidão. Quem não é discípulo é seara, é campo missionário. Quem não é discípulo, irmão, é ovelha perdida ainda. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e faça uma pergunta que eu fiz há muitos anos atrás a essa igreja. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para ela e diga assim, pergunte para ela: você é discípulo ou multidão? Você lembra que a gente fez essa pergunta há muitos anos atrás? Você é discípulo ou você é multidão? Guarda essa resposta. Olha como Jesus se relaciona diferente com quem é discípulo. Jesus não ora com a multidão. Jesus ora pela multidão, mas aos seus discípulos ele chama para orar com ele. Jesus não revela mistérios para a multidão. Quando Jesus fala para a multidão, ele prega por parábolas. E aos discípulos, ele chama e interpreta as parábolas. Jesus não revela mistérios à multidão. Ele não manda a multidão pregar. Ele cura um cego, um coxo e diz assim: não diga nada a ninguém. E aos discípulos, ele chama de 2 em 2, capacita e diz: ide e pregai. Jesus não manda, não resolve problemas com a multidão, não compartilha dificuldades com a multidão. Quando um problema surge, ele manda a multidão sentar. E os discípulos, ele chama e diz: dá-lhe voz de comer. Jesus não anda com a multidão, Jesus não dorme com a multidão, Jesus não come com a multidão. Jesus come, dorme, anda, vive, se relaciona, é com seus discípulos. De forma que se alguém não é discípulo, recebe um tratamento totalmente diferenciado de Jesus. Olhe de novo para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você é discípulo ou multidão? A crise que nós estamos vivendo, a crise de conceito que nós estamos vivendo, irmãos, entenda bem, é ter muita gente dentro das igrejas se dizendo discípulos, mas vivendo como multidão. É muita gente na igreja se achando discípulo, mas vivendo igual a multidão, tendo o mesmo compromisso de multidão. E há uma grande diferença entre esses dois personagens. Porque a multidão, quando vem para a igreja, ela quer ver a igreja pronta. Ela quer ser servida.
Mas quem deixa tudo pronto e serve é discípulo. Multidão, irmãos, quando vê uma falha, critica, reclama, acha ruim e vai embora. Quem fica, quem apazigua, quem resolve os problemas da igreja é discípulo. Multidão, amados irmãos, quando existe uma crise, multidão não põe a mão no bolso. Multidão escolhe outra igreja para ir. Quem põe a mão no bolso e sacrifica é discípulo. Quando uma perseguição chega, multidão fica em casa. Quem se arrisca, quem é perseguido, quem se torna mártir, é quem vive como discípulo. É quem tem um compromisso real com o Senhor. E eu preciso dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que uma igreja como essa que alegra o meu coração, talvez não alegre tanto o coração de Deus, porque Jesus não está atrás de multidão, Ele está atrás de discípulos. E pela última vez, olhe de novo para a pessoa que está do seu lado e pergunte: você é discípulo ou multidão? Quem vive como multidão, mesmo estando dentro de uma igreja, demonstra que ainda não conhece a Jesus, que não teve sua vida transformada e não pode ser usado por Ele. Uma pessoa batizada dentro da igreja, que está vivendo como multidão, ela está simplesmente sinalizando que ainda não conhece a Jesus, que ainda não teve sua vida transformada. Escute, Jesus não exige da multidão sacrifício. Jesus não exige de uma multidão renúncia. Jesus não exige de multidão fidelidade. Jesus não exige de multidão submissão. Jesus não exige de multidão testemunho. Jesus só exige isso de quem é discípulo. Por isso que a vida de discípulo é diferente de multidão. Também não existe nenhuma promessa feita para quem é multidão. Quando Jesus diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele disse isso para quem? Para os discípulos. Quando Ele disse: vou preparar-vos um lugar, Ele disse isso para quem? Para os discípulos. As portas do inferno não prevalecerão, Ele disse isso para quem? Para os discípulos. Os sinais seguirão os que crerem, Ele disse isso para quem? Discípulos. Se creres, verás a glória de Deus, Ele disse isso para quem? Tudo quanto pedires em meu nome, eu os farei. Ele disse para quem? Para discípulo. Multidão não crê. Multidão não tem o Espírito Santo. Multidão não tem entendimento. Isso foi para quem é discípulo. Só existe promessa e só existe relacionamento ministerial com quem é discípulo. Fazer discípulos, irmãos, foi e continua sendo a meta, o objetivo número 1 de Jesus. Frequentemente, quando uma multidão começava a seguir, Jesus já dispensava logo. Porque Ele não estava atrás de multidão, Ele estava atrás de discípulos. A igreja de Jesus na terra precisa ser uma comunidade de discípulo, que vive como discípulo, que entende o que é discípulo, que trabalha para Ele como discípulo, porque uma igreja que não é formada por discípulos não é igreja, irmãos, é sinagoga. A diferença de sinagoga e de igreja é que na sinagoga as pessoas vão ouvir falar de Deus, mas ninguém segue a Jesus, ninguém é imitador de Jesus, ninguém está atrás de Jesus, vai só para ouvir falar de Deus. Mas igreja tem que ser uma comunidade de discípulos. A razão de viver e de morrer de um cristão é ser discípulo de Jesus. Tudo o que fazemos é por amor a Ele. A nossa obediência é a Ele. Nós desejamos ser iguais a Ele, porque Ele nos chamou para sermos discípulos. Quem pensa que está deixando de fazer alguma coisa porque se fizer vai agradar alguém, não entendeu o que é ser discípulo. Eu e você somos discípulos. E a nossa vida presta contas àquele que nos chamou para ser discípulo, o nosso mestre. Você é discípulo ou você é multidão? E eu preciso também lhe dizer que não importa o que você acha que você é. Não importa se as 3 ou 4 vezes você respondeu que você é discípulo. Na verdade, eu não lembro até hoje que alguém tenha dito: eu acho que eu sou multidão. Via de regra, quando alguém pergunta, o cara diz: discípulo, meu, carteirinha aqui, ó, membro. Mas não importa o que você acha que você é.
Olhe como você está vivendo. Olhe como está o seu compromisso com Deus. Olhe como está a sua dedicação ao reino de Deus, independente de quem está acima de você. Aonde estão os discípulos valentes que no início desse ano disseram: Senhor, eu quero fazer um ano diferente, eu quero viver diferente. Esses discípulos estão vivendo como discípulos ou voltaram a viver como multidão? Não é fácil ser discípulo, eu tenho que dizer que é verdade. Não é fácil, reverendo Davi, ser discípulo, mas não é impossível, porque é Deus quem chama e é Deus quem capacita. No critério de avaliação de Jesus, irmãos, o critério de avaliação de Jesus é do tamanho da capacidade que Ele nos dá. Se eu fizer menos do que Ele espera que eu sou capaz de fazer, eu serei reprovado. Ele nem exige que eu faça mais, mas Ele também não aceita que eu faça menos. Na parábola dos talentos, um recebe 1, outro 2, outro 5. Quem recebeu 1 deveria produzir mais 1. Quem recebeu 2 deveria produzir 2. Quem recebeu 5 deveria produzir 5. Ele não exigiu de ninguém além da sua capacidade. Ele não chegou para aquele que recebeu 2 assim: rapaz, aquele produziu 5, você só produziu 2. Por quê? Ora, eu só produzi 2 porque eu recebi 2. A minha capacidade é produzir 2. E aquele que produziu 2 e aquele que produziu 5 receberam o mesmo elogio. Parabéns, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que recebeu 1 não viveu como discípulo. Ele enterrou o seu talento. E ele foi reprovado por causa disso. Porque há uma expectativa de Deus sobre a vida daqueles a quem Ele chama para ser discípulos. Lucas capítulo 9, volte um pouco os capítulos. Nós lemos o capítulo 14, voltaremos para ele daqui a pouco, mas volte aí em Lucas capítulo 9. E é interessante que no ápice do ministério de Jesus, porque no primeiro ano Jesus não é conhecido, mas no segundo ano Jesus é popular. E aonde Jesus chega, uma multidão segue atrás de Jesus. E nesse segundo ano do ministério de Jesus, há muitas pessoas que quiseram ser discípulas de Jesus. O capítulo 9 registra 3 figuras muito extraordinárias, muito curiosas. O verso 57 fala do primeiro. E quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: te seguirei por onde quer que fores. E aí Jesus diz assim para ele: beleza. As raposas, verso 58, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Topa? Eu não sei onde eu vou voltar amanhã. Eu não sei onde eu vou comer amanhã. Topa? E a Bíblia vai dizer que ele desiste, porque ele queria seguir a Jesus com conforto. E há muitas pessoas, irmãos, que querem e permanecem na igreja enquanto tudo está confortável, enquanto tudo vai bem, mas rapidamente desaparecem quando os problemas chegam. E aí no verso 59 chega um segundo. O outro disse: seguirei também, Senhor, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Verso 60, Jesus então lhe diz: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, vai tu, porém, e proclama o reino. Topa? E ele desistiu também. E o segundo desistiu, porque na verdade o se despedir, o sepultar o seu pai era apenas uma desculpa. Olha, quando meu pai morrer, o texto não está dizendo que o pai já morreu. Quando meu pai morrer, eu te seguirei. Ele queria seguir a Jesus e conciliar com seus projetos pessoais. Hoje eu estou focado nisso, mas amanhã, no futuro, em breve, daqui a alguns anos, eu vou estar aposentado, eu vou estar pronto, eu vou estar. Meu projeto e é interessante que chega o dia, chega o projeto e nada acontece. Porque quem não está disposto a ser fiel hoje não vai ser fiel amanhã. E ele desiste. E a Bíblia fala de um terceiro, verso 61. O outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir.
da minha família? E Jesus então lhe responde no verso 62: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. E o terceiro também desistiu, porque ele não queria renunciar à sua família. Sabe, irmãos, é fácil você querer ser, difícil é você pagar o preço de ser discípulo do Senhor. Voltando agora para o capítulo 14, que foi o texto que nós lemos no início, Lucas capítulo 14, como eu disse, Jesus é quem mais fala sobre o discipulado, e ele aí no capítulo 14, ele retoma o assunto, e uma grande multidão está seguindo Jesus, e Jesus faz 3 afirmações, um balde de água fria sobre aquela multidão. A primeira afirmação que Jesus faz está aqui no verso 26, que nós lemos: se alguém vem a mim, mas ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ou mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus diz assim: olha, quem quer ser meu discípulo, tem que me amar acima de todos. Eu preciso ser a pessoa mais importante. E por que eu preciso ser mais importante do que o seu trabalho? Porque quem lhe sustenta sou eu. Por que eu preciso ser mais importante que a sua família? Porque quem cuida da sua família sou eu. Eu preciso ser mais importante do que tudo, porque eu cuido de toda a sua vida. E uma parte da multidão vai embora, porque eles não entendem isso. E aí Jesus faz a segunda afirmação acerca do discipulado, verso 27. Ele diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não existe discípulo sem compromisso com a cruz. Porque o discípulo se compromete com a missão da cruz. Não existe discípulo que está preocupado em fazer dinheiro, em ficar rico e ficar famoso. E as coisas do reino de Deus ficam em segundo plano se der tempo. Você tem o desafio de fazer a conciliação, trabalhar paralelamente, mas jamais deixar o reino de Deus em segundo plano. O discípulo precisa estar envolvido com a missão da cruz. A missão da cruz nem sempre é uma missão fácil, pelo menos a cruz de Jesus não foi. Foi vergonha, foi opressão, foi perseguição, foi espancamento, foi açoite, foi escarnecimento, mas porque essa era a vontade do Pai na vida dele. E ele cumpriu a vontade do Pai. Não é possível, irmãos, nós entendermos que somos discípulos, mas não temos tempo para Deus. Não temos tempo para desenvolver os nossos ministérios. Não temos tempo para dedicar ao Senhor os nossos serviços, os nossos dons. E o tempo está passando e as oportunidades estão sendo perdidas. O discípulo está comprometido com a missão da cruz. A terceira afirmação que Jesus faz está no verso 33. Da mesma forma, ele diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Discípulo, irmãos, é aquele que disponibiliza o que tem para fazer a vontade do Mestre. Você precisa entender que o que Jesus está dizendo não é que você não possa ter nada. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que tudo que você tem, você é apenas um mordomo. Na verdade, pertence a ele. E você precisa estar preparado, se necessário, se ele lhe pedir, que você abra mão disso. Porque aquele que deu uma vez, dá duas, dá três. Aquele que cuida é aquele que supre, é aquele que garante. O seu futuro não está garantido pelos seus investimentos, está garantido por uma promessa do Pai, que vai cuidar de você até o seu último dia de vida. A nossa segurança está na promessa de Deus. Discípulo é aquele que disponibiliza tudo o que tem, se necessário, para fazer a vontade do Mestre. João capítulo 8, e eu já estou caminhando para os meus minutos finais da mensagem, mas como eu disse, Jesus é apaixonado por esse tema. Ele está muito comprometido de ensinar aos seus discípulos o que é ser discípulo. Em João capítulo 8, ele volta a falar sobre esse assunto. No verso 31, João 8,
31, olha o que ele vai dizer, irmãos. E disse-lhe Jesus para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Olha que Jesus está dizendo para aqueles que creram nele, que o discípulo é aquele que permanece na palavra. A expressão grega permanece é um verbo extremamente composto, rico, completo. Para eu permanecer, eu preciso conhecer. Para eu permanecer, eu preciso praticar. Para eu permanecer, eu preciso perseverar. Permanecer na palavra significa que eu conheço a palavra, que eu pratico a palavra e que eu persevero praticando essa palavra. E aqui nós temos um grave problema, porque há muitos discípulos hoje que praticamente não têm tempo de ler a Bíblia. Crentes que não têm devocional, crentes que não leem Bíblia, não se alimentam da palavra de Deus. Tem tempo para muita coisa, mas não tem tempo para a palavra de Deus. Não tem tempo nem para a caixinha de promessa mais, que antigamente era uma fuga. Hoje já não se vende mais esse negócio, a gente não acha mais. Como é que você pode permanecer naquilo que você não conhece? Como é que você pode permanecer naquilo que você não está praticando? Uma outra afirmação que Jesus faz está no capítulo 13 de João. Caminhe mais um pouco com a sua Bíblia. João 13. E olha o que Jesus vai dizer aqui no verso 35. João 13, 35. Ele diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aqui é um outro grande problema que a geração de hoje está vivendo. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração do não me toque. Não importa quantos anos de relacionamento você já tenha. Quanto tempo de igreja você já tem. Você se chatear, você sai. Se alguém pisar no seu pé, você dá um bale nele. Você fala dele para todo mundo. As amizades hoje são tão superficiais que 10 anos de convivência, a pessoa é capaz de deixar de falar com você por uma coisa, por uma bobagem secundária. O que Jesus está ensinando, irmãos, acerca do discipulado, é que discípulo é aquele que tem prazer de ser igreja, de estar junto, de amar e ser amado. Muito cuidado, que essa onda de desigrejados, que aumentou bastante com a pandemia, que você pode ser um cristão sem vir para a igreja. Você pode ser um cristão sem convivência, sem relacionamento, só na sua cabeça, porque o Evangelho não fala isso. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, se vocês conviverem, se vocês se relacionarem, se vocês forem capazes de serem maduros o suficiente de amar alguém que pensa diferente de você, que tem um penteado diferente do seu, que fala mais do que você ou fala menos do que você, que ri mais do que você ou ri menos do que você, que é diferente de você, mas que foi salvo pelo mesmo sangue derramado na cruz. A convivência com pessoas diferentes é um exercício de maturidade. E pessoas que vivem mudando de igreja são pessoas imaturas, que não conseguem enfrentar os problemas, que não conseguem resolver conflitos, que acham mais fácil descartar e desprezar pessoas do que respirar fundo. E ainda que não consiga amar, porque tem gente que não ajuda, presbítero Valdo, tem gente que também não ajuda, complica demais. Mas a Bíblia diz que quando a gente não pode amar, a gente tem que suportar em amor. Então nem por isso a gente tem como escapar, porque se a gente não pode amar uns aos outros, a gente tem que pelo menos suportar em amor. Porque tem uns que não ajudam realmente. Mas o fato é, as pessoas hoje preferem descartar do que tentar viver. Mas é característica de discípulos ser igreja, amar igreja. Se brigar hoje, mas resolver amanhã e continuar caminhando juntos. E você, anos depois, lembrar e dizer assim: tu lembra quando a gente ficou, quase saiu as tapas? Tu lembra quando a gente se xingou? Tu lembra quando a gente ficou, isso aqui? Tu lembra? Ainda bem que a gente venceu isso aí. Que coisa gostosa é poder você lembrar do passado e ver que
todas as etapas da vida e os problemas foram enfrentados, e você passou por cima e perseverou. Isso é ser discípulo. Capítulo 15, caminhe mais um pouco, capítulo 15 de João, verso 8. Jesus faz uma outra afirmação acerca do que é ser discípulo. Ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim vocês serão meus discípulos. E Jesus termina, irmãos, seu estudo sobre o discipulado, dizendo assim, que discípulo é aquele que frutifica. Discípulo não é aquele que só se alimenta, não é aquele que só incha. Discípulo não é Bob Esponja, que só assimila, que só aprende. Discípulo é aquele que frutifica, que dá resultado. Discípulo é aquele que diz assim: deixa que eu faço, cruza para mim que eu chuto, eu quero participar. Discípulo não resolve o problema, mas faz parte da solução. Jesus nunca disse aos discípulos: resolvam, alguém aí alimente 5.000 pessoas. Um jovem pegou o que tinha e doou, e Jesus multiplicou. De forma que você não é chamado para resolver problemas, você é chamado a participar da solução, a dar a sua contribuição, a ser parte, a ser time, a frutificar no reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Porque talvez se eu não lhe disser, ninguém vai lhe dizer. 20% hoje, em média, das pessoas que são atendidas no nosso espaço de orientação, que é atendido pelos profissionais de saúde, no mínimo 20 a 25% das pessoas que são atendidas, isso porque muitas pessoas da igreja fazem uso desse serviço também e está na bênção. Mas no mínimo, 1/4 de todas as pessoas que são atendidas no espaço de orientação são pessoas não crentes. Você sabia disso? Gente não crente, que a gente nem conhece, que chegou a informação e ela pede para ser atendida. 60% hoje das pessoas que recebem o sopão é gente não crente. 70% das famílias que são assistidas na cesta solidária é de pessoas não crentes ou desviadas. Vou dar só 2 exemplos para você. No nosso penúltimo evento do Ministério de Casais, lá na praia, o Luau, nós tínhamos 5 casais não crentes. Na última palestra que nós tivemos aqui com Darrell e Márcia, nós tivemos 11 casais não crentes. Inclusive um casal trazido por José e Lilian, de um católico rochedo, que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas aceitou vir para um encontro de casais. Você entende o que é o potencial que nós temos de impactar esse bairro? A nossa equipe de evangelismo, pequena, mas eles pessoalmente, ao longo dessas 2 semanas, já abordaram mais de 600 pessoas no bairro do Jordão. No nosso último encontro de vida, em maio, nós tivemos 4 decisões. Julho agora nós teremos outro encontro de vida. E nós só tivemos 14 participantes no último encontro de vida. Nós queremos 30 no próximo encontro de vida. Deixa eu lhe dizer que você não está frutificando, não é por falta de oportunidade. Eu nem perguntei para Lisa quantas das crianças que fazem parte do reforço são de famílias não crentes. Eu nem perguntei isso para ela. Há muitos outros ministérios que eu não deu tempo de perguntar, mas com certeza essa igreja tem feito o papel dela. Nós temos tido boas e muitas oportunidades de falar às pessoas não crentes. Não estamos fazendo mais por falta de discípulos, por falta de valentes. Você não poderá dizer ao Senhor que você nunca ganhou alguém ou nunca foi importante na vida de alguém não crente porque você não teve oportunidade, porque oportunidade aqui você tem muitas, de vários tipos.
Mas o que está faltando é discípulo. Que queira, de fato, viver uma vida diferente na presença do Senhor. Não podemos mais viver como multidão, irmãos. Não fomos chamados para viver como multidão. Fomos chamados a viver como discípulos.